Olá, pastor. Muito bem, amigos do Go Six. Olha só, nós estamos no terceiro tema, tá? Dos 10 dias de oração. Estamos seguindo aqueles 10 temas sugeridos para nós meditarmos. Com, eu creio que você tem lido cada dia o tema, né? É um texto tão curtinho. Se tirar aquelas caixinhas ali de informes, dá uma página, né? Bem pouco. Eu tento, então, trazer para vocês algumas ideias a mais, que a gente possa ah, aumentar a ideia daquilo que a gente está estudando. O tema de hoje é nós sermos vencedores no meio, no tempo do juízo, né? Na revista traz aqui, vencendo no juízo investigativo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto do juízo, do preparo, da volta de Jesus, somente relembrarmos algumas coisas. Uma delas, algumas passagens da Bíblia deixam claro que quando Jesus voltar, a definição de quem está salvo e de quem está perdido já está feita. O julgamento de quem está salvo e de quem está perdido não vai ser quando Jesus voltar. Nós lemos assim em Mateus capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Aí no verso 41, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando o Senhor Jesus vier, já está definido quem está salvo, quem está perdido, porque ele já vai dizer isso. A uns ele chamando: venham para o reino do meu Pai, venham herdar o reino. E a outros ele vai dizer: afastem-se de mim, vão para o fogo eterno. Um outro exemplo, uma outra passagem bíblica está em João capítulo 5. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo, nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, no momento da segunda vinda de Cristo, a situação de cada pessoa já está decidida, salva ou perdida. Quando isso foi decidido? Num juízo que acontece antes do retorno de Jesus. Na teologia adventista, nós chamamos esse juízo de juízo investigativo ou juízo pré-advento. Acontece antes da segunda vinda de Cristo. Assim, quando Jesus voltar, ele já sabe quem irá com ele para o céu, salvo, e quem estará condenado como pecador. As profecias de Daniel 7, 8 e 9 indicam a época desse juízo investigativo que antecede a volta do Senhor Jesus a partir de 1844, até o momento em que o Senhor Jesus decide que é hora de voltar. Portanto, se começou em 1844 e vai até um pouquinho antes da volta de Jesus, nós estamos vivendo esse juízo bem agora. E antes de Jesus voltar, ou seja, bem agora, o meu nome, o seu nome será passado diante do juiz. Problema: a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Em Romanos, capítulo 3, verso 23, nós lemos assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz todos. E não apresenta uma exceção. Todos pecaram. Então, nós estamos vivendo no tempo do juízo
e nesse tempo todos são pecadores. Romanos, ainda no capítulo 3, agora os versos 10 a 12, diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós estamos aqui no meio desse todos. E, para completar esse problema, encontramos em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, essa frase terrível aqui: a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, olha a nossa situação. Estamos no meio do juízo de investigação, que quando Jesus voltar, já estará definido quem são os salvos, quem são os perdidos, mas nós somos todos pecadores. E o profeta Ezequiel disse: e todo mundo que pecar vai morrer. Tem mais um problema. No livro O Grande Conflito, há 2 parágrafos que falam sobre esse juízo pré-advento, o juízo investigativo. Lá diz assim: quando se abrirem os livros de registro no juízo, o nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Permita-me fazer aqui uma aproximação desse caso com o nosso caso. Eu vou falar o nome de alguns de vocês, tá bom? Vou começar pelo meu, porque eu não sou melhor do que vocês, nem um pouquinho. Talvez eu seja até pior que alguns aqui. Nós todos somos humanos, todos somos pecadores. Mas essa frase escrita no livro O Grande Conflito, nós podemos ler assim: todo nome, inclusive o nome do Levi, é mencionado, e o caso dele é minuciosamente investigado. Vou pedir licença para a Roseli, vou botar o nome dela aqui. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, inclusive o da Roseli. Eu vou colocar mais um nome aqui, espero que vocês não fiquem bravos comigo, para a gente aproximar isso da gente. Porque a gente fica estudando como uma teoria que acontece longe da gente, não é longe da gente. Esse assunto tem que ver conosco. Todo caso é mencionado e o nome do Pedro é minuciosamente investigado, percebe? Isso acontece com o nome da Helena, com o nome das 2 Shirleys que estão aqui, né? A minha e a Shirley lá de Valadares. Isso acontece com a Silvani, isso acontece com a Marta Coll, isso acontece com a Maria Keila, que estão conosco. O nome da Zezé vai passar ali minuciosamente investigado. É o que nós encontramos no livro Grande Conflito. Ah, quer piorar um pouquinho mais a situação? Olha só. Ao lado de cada nome, vou botar nome de novo, ao lado do nome do Levi, ao lado do nome do pastor Anderson, ao lado do nome da Rosimeire, ao lado do nome da Adelita, ao lado do nome da Eliana. O que é que está escrito ali? Do lado de cada nome, estou lendo O Grande Conflito. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda a hipocrisia artificiosa, advertências que foram mandadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, e hoje falam tanto em influencers, né?
a influência exercida para o bem ou para o mal, e os resultados dessa influência, tudo é historiado pelo anjo relator. Está tudo escrito lá. E agora, bem nesse tempo que antecede a volta de Jesus, o nosso nome, o meu nome está sendo estudado ali, vai ser estudado daqui a pouquinho, ok? O seu também, daqui a pouquinho. E tudo isso vai ser investigado. É um problemão, não é? Mas o tema de hoje é vencedores, vencendo. No juízo investigativo, o pastor, em vez de trazer para a gente uma palavra de esperança, está trazendo medo, né? Não, eu coloquei o problema para falar sobre a solução que Deus estipulou essa solução. No mesmo livro de Ezequiel, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. No capítulo 33, agora, nós lemos assim. Agora vem a solução de Deus para nós. Quando eu disser para o ímpio, para o pecador, que ele vai morrer por causa do seu pecado, e ele se converter do seu pecado e fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, não fizer maldade, ele viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Ele fez o que é reto e certamente viverá. Ah, então Deus diz que a alma que pecar morrerá, mas Deus está dizendo aqui que a alma que se converter viverá. Eu quero ir com vocês lá para o Novo Testamento, em 1 João, capítulo 1:9, é uma das mais abençoadas promessas da Bíblia. Diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa aqui da Bíblia. O apóstolo amado, o apóstolo João, escreveu assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu creio que a hora que eu fui falando aqui, lendo para vocês o texto do grande conflito, que todo pecado nosso está escrito lá no céu, minuciosamente detalhado ali. Eu creio que você se lembrou de algum pecado que você cometeu. Eu lembrei de um. Já resolvi com Deus esse assunto, mas a gente lembra, né? O apóstolo João está dizendo: olha, se você confessar esse seu pecado, Jesus perdoa e purifica você. Eu vou ler aqui um texto do livro Grande Conflito. Eu vou dizer para você o seguinte: minha sugestão, decore esse texto aqui. É um texto bem curtinho do livro Caminho a Cristo, mas é uma bênção para você. Vamos lá? Escutem, ó. Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Uau! Quantos pecados eu já cometi na minha vida? Quanto mais velho a gente fica, né? Mais pecado vai juntando. Essa frase de Ellen White, no Caminho a Cristo, no livro Caminho a Cristo, diz: se você se entregar a Cristo, se você o aceitar como seu Salvador, por causa de Cristo, você será considerado justo.
Não importa quão pecaminosa tenha sido a sua vida, o caráter de Cristo vai substituir o seu caráter e você será aceito diante de Deus, como se você não houvesse pecado. Olha, amigos, o juízo existe, ele será minucioso, ele será detalhista, mas se você se entregar a Cristo e confessar seus pecados a Cristo, e aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador, Deus vai olhar para você como se você não houvesse pecado, nunca. Dá para vencer no juízo? Claro que dá. Mas eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor Jesus, confessar a Ele os meus pecados e torná-lo, por minha decisão, o Senhor da minha vida. Você encontra isso aí acontecendo na prática quando Zacarias tem a visão do sumo sacerdote Josué. Zacarias teve algumas visões, relata lá no livro dele, né? Penúltimo livro lá do Antigo Testamento. No capítulo 3, ele tem a visão sobre o sumo sacerdote Josué. Ele diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou Satanás à direita dele, acusando, né? Eu lembrei de uma coisa que eu vou falar aqui para não esquecer, tá? Lembre-se, aqui na visão do sumo sacerdote Josué que Zacarias tem, Satanás aparece do lado do sumo sacerdote Josué acusando. Lá no livro do Apocalipse tem uma frase que diz assim: o acusador dos nossos irmãos. A Bíblia apresenta Satanás como sendo o acusador dos filhos de Deus. Nunca queira tomar o lugar de Satanás, tá bom? Essa tarefa é dele. Não se torne acusador dos seus irmãos. A lição, o texto de hoje tem até uma frase, eu vou, antes de terminar, ler aqui para vocês. O trabalho de acusar os irmãos é de Satanás, não é meu, não é seu. Não cobice essa função para você. Mas vamos lá, voltamos aqui. A visão do sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, escreve Zacarias, e Satanás ao lado dele para o acusar. Ora, Josué estava vestido com roupas sujas. Então o anjo do Senhor tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que Josué está usando. E a Josué, o anjo do Senhor, disse: eu tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Sabe o que significa essas roupas sujas, né? São as mesmas minhas roupas sujas, as mesmas suas roupas sujas. É o nosso pecado. E Satanás está ali acusando: olha lá o Levi, pecador. Olha lá o Anderson, pecador. Olha lá a Roseli, pecadora. E aí Jesus faz assim: tira a roupa suja dele, coloca a minha roupa limpa, a justiça de Cristo. É isso que Deus faz por nós. Com a nossa própria força, nós nunca conseguiríamos enfrentar as acusações do inimigo. Estaremos sempre perante Deus com as roupas manchadas do pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, confessar as nossas culpas, Jesus, o nosso advogado, apresenta uma alegação eficaz a favor da gente. Ele, Cristo, defende a nossa causa como sua causa, mediante os poderosos argumentos do Calvário. E assim ele derrota o acusador. O que devemos fazer, então? Aqui na revista tem esse texto aqui, na página 13. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé
tenham reclamado o sangue de Cristo, o seu sacrifício expiatório, terão o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Seus pecados serão riscados e eles próprios serão considerados dignos da vida eterna. Sabe aqueles muitos pecados que você já cometeu até hoje? Se você se arrepender e reclamar o sangue de Cristo por você, você terá ao lado do registro dos seus pecados no céu escrito perdoado. E na hora do juízo de investigação que vai analisar o seu nome, os seus pecados serão apagados. Lembra de Pedro, no primeiro sermão que ele fez, depois do derramamento do Espírito Santo? Ele pregou dizendo assim para os ouvintes: vocês mataram a Jesus, o Filho de Deus, crucificando-o por meio de homens maus. E aí eles, apavorados, olharam para Pedro e perguntaram: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu assim para eles: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Troquei um pouco aqui o pronome, né? Misturei uma edição em português com outra, né? Vamos ler direitinho. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Quando eu me arrependo e eu confesso a Jesus o meu pecado, ele me redime dos meus pecados. Que momento solene nós estamos vivendo hoje, então, né? Os casos dos justos mortos estão passando em revista diante de Deus, quando o caso dos justos mortos se completar, esse juízo passará para os vivos. Quão preciosos e importantes são esses momentos que estamos vivendo agora, quão solenes. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal celestial. Qual é o nosso estado de tempo terrível e solene? Como estamos vivendo esse tempo agora? A nós hoje é ordenado pelo Senhor a examinar o nosso coração. Agora, essa parte da revista que eu falei agora há pouco que eu ia lembrar você. Você não é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu próximo. Que a sua capacidade de investigação seja posta em ação para descobrir o mal que espreita o seu próprio coração, para você procurar que defeitos há em seu caráter e que trabalho precisa ser feito na sua própria casa. Eu achei interessante essa frase aqui da revista, também está aqui na página 13, que diz o seguinte: não é pedido para você examinar o coração dos outros, mas você precisa examinar o seu próprio coração, o seu próprio caráter, a sua própria casa. Seu próprio coração, seu caráter, sua própria casa. Eu tenho que examinar a minha vida. Eu não posso querer examinar a vida do Mário e ficar dizendo para o Mário: ei, Mário, você está errado, você tem que arrumar isso, você tem que arrumar aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Essa não é minha tarefa. Não se esqueçam, mencionei 2 vezes aqui hoje, a função de acusador é de Satanás. Deus não deu essa função para você. Não deu nem para Satanás, ele que pegou de enxerido, ok? Mas não é a sua função examinar a vida dos seus irmãos. Aqui, na revista, é feito um apelo para você examinar o seu próprio coração, o seu caráter, a sua própria casa.
Quero fazer um chamado final agora para você. Toda vez que eu falar você, entenda que eu estou falando para mim também, porque nós todos somos pecadores e carecemos da glória, da graça e da glória de Deus. No livro Mensagens Escolhidas, nós lemos assim: se temos consideração pela nossa salvação, precisamos mudar definitivamente. Precisamos buscar o Senhor com genuíno arrependimento. É necessário que, com uma profunda contrição de alma, confessemos os nossos pecados para que eles sejam apagados. Você acredita que tem gente tão orgulhosa que não se humilha diante de Deus em particular? Eu admito que tem gente orgulhosa que não cede porque está na frente dos outros, mas quando está só você e Deus, ninguém mais está vendo, só vocês dois, você e Deus, você ainda vai segurar o orgulho a ponto de não confessar os seus pecados? Se você confessar, se você se humilhar e confessar, os seus pecados serão apagados. E aquela frase de Deus lá no Antigo Testamento: dos seus pecados não me lembro mais, vai acontecer na sua vida. Porque nós somos tão orgulhosos a ponto de, estando somente nós e Deus, a gente ainda não confessa os pecados da gente. Jesus está assim do seu lado, desesperado para ouvir a sua confissão, porque a hora que ele ouvir a sua confissão, ele fala: Pai, ele confessou, está perdoado, olha o meu sangue na cruz por ele. Eu vou terminar agora lendo mais uma vez aquele trecho do livro Caminho para Cristo que eu sugeri para você decorar. A primeira vez que eu li esse texto, eu senti uma paz e um conforto tão grande no meu coração que ele vive escrito em vários lugares nas minhas anotações, no computador, no celular, no iPad, tá? Porque eu preciso dele. E eu quero que você desfrute dessa bênção. Por isso que eu estou falando para você decorar, tá bom? Porque vai ser uma bênção. Escutem mais uma vez, e aí eu vou colocar o texto no grupo para você ter a chance de ler muitas vezes. Ouça, livro Caminho a Cristo, página 40. Ao entregar-se a Ele, Cristo, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Uau! Que coisa mais linda, né? Eu ser aceito diante de Deus como se eu não houvesse pecado. É só me entregar a Cristo. Só isso. Por que que a gente reluta tanto? Que Deus abençoe você. Viu? Deu um sábado abençoado. Daqui a pouquinho eu vou sair correndo daqui. Hoje eu vou lá na igreja do colégio de Alphaville, participar lá na escola sabatina. Mas talvez eu nem me despeça direito de vocês, mas que Deus dê a você um sábado abençoado, sabe? E desfrute dessa bênção de Deus, desfrute dessa bênção de Deus. Você vai ser recebido por Deus como se você nunca tivesse pecado. Assim você será guardado e será vencedor no tempo do juízo investigativo. Deus abençoe.
Estou esperando aqui as ordens para Pastor, eu não chamar estou para as conseguindo, três. eu não estou conseguindo parar de gravar, mas, mas depois vai ser editado, vídeo.